Olá, gente, bom dia, certo? Continuando a nossa disciplina de coqueiro. Na aula de hoje, nós também vamos fazer uma pequena revisão, certo? O que não faz com que vocês não tenham que revisar as aulas anteriores, que foram dadas de forma mais detalhada, certo? Vou só mostrar os principais tópicos que a gente vai cobrar na prova, né? Nessa N3, que foi os conteúdos que a gente viu, tá? Então, nós vamos cobrar principalmente características botânicas e a parte de produção de mudas que a gente discutiu bastante em sala de aula, tá? Vamos lá. Bom, primeiro, qual é o tipo do caule do coqueiro, né? O coqueiro tem um caule tipo estipe. E o que é esse caule tipo estipe, certo? É um caule determinado por uma única gema, que é a gema terminal. Nós já falamos na sala algumas vezes, né? Que o coqueiro cresce apenas lá para cima, certo? E que qual é o grande problema da broca do olho do coqueiro? Aquele inseto, ele danifica a gema principal do coqueiro, que é lá de cima, e faz com que a planta não cresça mais. Se ela não cresce mais em cima, ela não vai emitir novas folhas, ela não vai mais produzir coco, certo? Então, é isso, tá? Esse caule, tipo estipe, não apresenta ramificações. Se você cortar o coqueiro em cima, como se fosse uma poda, ele não vai crescer para os lados, certo? Com exceção, né, de raras ocasiões, como acho que até o Erlandes mostrou para vocês uma foto, que ainda não sei bem como aquilo aconteceu, do coqueiro se ramificar lá em cima. Bom, identificação de folhas e cachos vocês já fizeram na primeira prova, certo? Então, só relembrando, o coqueiro emite uma nova folha a aproximadamente 160 graus da outra, certo? Vocês já fizeram alguns exemplos, já tem aqui para vocês, se quiserem praticar de novo, continuar fazendo. Continuando nas características do coqueiro, o coqueiro emite vários cachos, não é? Tem um determinado período de tempo, aproximadamente 45 dias do surgimento de uma folha para outra. Isso vai gerar aproximadamente 45 dias de uma colheita para outra, certo? E aqui nós temos a inflorescência do coqueiro. Por que inflorescência e não flor? Porque é um conjunto de flores, certo? E aqui nós temos mais na base do caule as flores femininas, que são essas maiores, mais na base, certo? E na ponta nós temos as flores masculinas, que são as menores, certo? Então, sempre lembrar que as flores femininas ficam na base e as flores masculinas ficam na ponta dos ramos, tá? Bom, o número de folhas do coqueiro. O coqueiro gigante, ele apresenta um número bem menor de folhas do que o coqueiro anão. Ele cresce mais e se você olhar lá em cima, ele tem menos folhas, certo? No primeiro ano, de 14 a 16 folhas, e o anão de 25 a 28, tá? O tamanho das folhas varia muito e tem um peso de aproximadamente 20 quilos. A diferenciação, que é o quê? Desde que está começando a se formar o cacho, né, as flores e tudo, até o momento do coco estar pronto para colheita, ocorre em quase 3 anos, tá? Então, 2 anos, quer dizer, e a folha dura mais ou menos 3 anos, tá? Vamos lá, e como são as folhas do coqueiro? A folha é tipo penada. Por quê? Porque lembra uma pena, tá? A folha é tudo isso e aqui nós temos folíolos. Nós temos um pecíolo, que é essa parte central, e nós temos os folíolos ligados ao pecíolo. E tudo isso é uma folha só, tá? E aí nós temos que o coqueiro gigante tem aproximadamente 12 a 14 folhas por ano e o coqueiro anão emite mais ou menos 18 folhas por ano, certo? Essas folhas permanecem vivas, como eu já falei, por 3 anos ou mais. Como é o sistema radicular do coqueiro? É fasciculado, certo? Com raízes primárias de 8 milímetros a 10 milímetros de diâmetro, tá? E com um grande número dessas raízes para absorver muita água, que é uma planta muito exigente, e nutrientes, tá? Então, o crescimento vertical é de até 4 metros de raízes, ou seja, a profundidade atinge em torno de até 4 metros, e para o lado até 15 metros, tá? Cresce mais para o lado do que em profundidade. Aqui nós temos um exemplo, uma foto, certo? Com
mostrando as raízes. Vocês observam que ela cresce bastante em profundidade, né? Só que cresce ainda mais para os lados, tá? Como é a inflorescência do coqueiro? É uma espata, certo? O que é um tipo de inflorescência espata? As flores desse cacho estão protegidas por uma bráctea. E o que é a bráctea? É uma folha modificada, que protege até ela estar pronta para ser polinizada, certo? Essa espata possui de 25 a 65 ramos com flores, que são as espigazinhas, certo? Essas espigas possuem algumas flores femininas, que, lembrando, estão na base, e o restante é masculina, que estão acima. As femininas vão formar os cocos, e as masculinas é só simplesmente para produzir o pólen para fecundar as flores femininas. Aqui nós temos mais imagens. Aqui flores femininas, que são essas de baixo, mais parecido com os coquinhos, e temos as flores masculinas em cima, tá? Milhares delas num cacho. Vocês podem ver, tá? A flor feminina possui 3 estigmas, quer dizer o que? 3 entradazinhas recebedoras para o pólen. Elas abrem, dependendo da estação do ano, mais ou menos. As flores masculinas normalmente abrem primeiro que as femininas, e a polinização é feita principalmente por insetos e vento. Só que tem uma diferença. O coqueiro gigante e o coqueiro híbrido, as flores masculinas disseminam o pólen antes das femininas estarem prontas. O nome disso é protandria, ou seja, a flor masculina abre antes da feminina. Isso faz com que tenha um incentivo maior para a polinização cruzada, certo? Então, aqui sim ocorre principalmente por insetos e pelo vento. Já no coqueiro anão, as flores amadurecem ao mesmo tempo, certo? E aí, nesse caso, tem uma chance muito maior de ocorrer a autopolinização, certo? E aí, nesse caso, a própria planta se poliniza, se fecunda, e o que quer dizer que os cocos que você retira daquela planta vão ser iguais às mães. E aí tem outra característica importante para vocês saberem, que a gente discutiu bastante na sala de aula. Se você retirar um coco de uma planta de coqueiro anão, você pode plantar ela, que ela vai ter as características do coqueiro anão, tá? Se você retirar um coco de um coqueiro híbrido, você não sabe quem é o pai, esse coco pode gerar uma planta de diferentes características e não é seguro você produzir ele, tá? O fruto é uma drupa fibrosa, que vocês já sabem o que é drupa, né? Não climatérico, certo? Se é não climatérico, ele não vai amadurecer depois de retirado do caule. E ele se desenvolve em torno de 12 meses para o uso industrial e em torno de 7 meses para o uso de água de coco, ou seja, quem vai colher para água de coco, desde o momento da polinização da flor, né? Aí vai passar todo o processo de formação do fruto, vai levar em torno de 7 meses. O coco seco vai levar em torno de 12 meses, que vai ter que esperar secar, tá? Bom, no corte transversal do coco, nós observamos aqui em A, certo? Um pequeno embrião cilíndrico, certo? Imerso na parte carnosa do endosperma. E esse embrião é o que vai dar origem a uma nova semente, né? Aliás, é uma semente que vai dar origem a uma nova planta de coco, certo? E aqui nós temos exemplos do coco germinado. Tá? O coco, depois de seco, vai ser coletado das árvores, e então ele vai ser colocado em canteiros. Nós vamos ver mais claramente depois, mostrando imagens de tudo, como fazer, certo? Todas as normas, mas por enquanto é só para curiosidade. Então, estudem as aulas anteriores, estudem aqui os slides, certo? Que eu estou enviando, e boa sorte na prova. Qualquer dúvida, eu estou por aqui.